Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles. Pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ensina o Pai Nosso e devemos colher esta ocasião para recordar que neste ano de São José, a Igreja concede indulgência plenária a todos aqueles que meditarem o Pai Nosso durante meia hora. Aí você vai dizer assim, mas meia hora para rezar um Pai Nosso é muita coisa. O que é que eu faço de um Pai Nosso em meia hora? Eu rezo um Pai Nosso em 30 segundos. Vamos então brevemente passar uma espécie de índice, a temática dos 7 pedidos do Pai Nosso, para que você tenha um roteiro de meditação e a respeito de cada um desses pontos você pode desenvolver e meditar. Em primeiríssimo lugar, o Pai Nosso começa não com um pedido, com uma invocação, uma profissão de fé onde Deus já quer amolecer o nosso coração. Jesus nos ensina a dizer Pai Nosso. Todo o grande tesouro do Pai Nosso já está na primeira palavra, Pai Nosso. Por quê? Porque nós, por natureza, não somos filhos de Deus, mas o Filho de Deus assumiu a nossa natureza humana para que nós pudéssemos dizer Pai Nosso. Mas para que isso seja verdade, é necessário nós recebermos o Espírito Santo. Não recebesses um espírito de servos, mas o espírito de adoção filial que clama, Abba, Pai. É o Espírito Santo que nos une ao coração de Jesus para podermos rezar. Nessa palavra está todo o mistério da oração. Rezar é isso. Rezar é receber o Espírito Santo, que configura o nosso coração ao de Cristo, para podermos dizer Pai. E ao dizer que Deus é nosso Pai, Jesus nos ensina que Ele está muito perto, que Ele cuida de nós, que nós devemos ter confiança filial nele. E este perto, Jesus chama de céus. Pai nosso que estás nos céus. O céu é, no Pai Nosso, o coração do fiel que está em estado de graça. Se você não está em pecado mortal, se você está em estado de graça, a Trindade habita dentro de você e ali está o céu. Você pode colocar a mão no seu peito e dizer: Pai nosso que estás nos céus. Ele está
aqui, é próximo, é Pai querido e amoroso que está junto de nós. E agora então vem os 7 pedidos. Uma vez que temos o coração abrasado, preparado para rezar, com esse grande mistério da Trindade, Deus Pai que derrama o Espírito Santo em nosso coração para gerar o Filho Jesus e podermos dizer: Pai. A Trindade que está em nosso coração realizando esse mistério, está nos céus do nosso coração. Agora podemos fazer os 4 primeiros pedidos positivos e os 3 últimos pedidos negativos. São 7 ao todo. 4 positivos, 3 negativos. O primeiro pedido: santificado seja o vosso nome. O que é que isso quer dizer? Bom, existe em primeiro lugar um sentido mais óbvio, que é o fato de que toda oração deve começar com louvor, adoração, ação de graças. Nós não devemos começar a rezar pedindo coisas. Nós devemos começar a rezar dizendo: Deus é Deus. Louvar a Deus pelo que Ele é. Aqui, o que é que Deus é? Santificado seja o vosso nome. O nome é aquilo que Deus é. A igreja nos ensina isso quando nos ensina o hino do Glória. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças. Pelo quê? Porque ganhamos na Mega Sena acumulada? Porque Ele nos deu riquezas materiais, saúde? Não. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Porque Deus é Deus, e Deus é muito bom. Santa Teresa d'Ávila tem, da época dela, um poema que é citado como sendo de sua autoria, que diz a Jesus: aunque no hubiera cielo, eu te amara. Mesmo que não houvesse céu, eu vos amaria. Porque Deus é muito bom. Deus é amável em si mesmo. Deus é amável porque Ele é quem Ele é. Nós precisamos louvar, bendizer, adorar, agradecer a Deus, mesmo que Ele não tivesse nos dado nada, simplesmente por Ele ser quem Ele é. Deus é muito bom. Deus é. Nós não somos. Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena: eu sou aquele que é, tu és aquela que não é. Deus é. Louvar, bendizer, adorar, colocar-nos pequeninos diante de Deus. Então a primeira realidade, a adoração, a ação de graças, louvor. Quando você vai rezar, qual é a primeira coisa que você faz? Tirar do bolso a sua lista de pedidos? Não. Se você não se encontrou com Ele, você não está nem sequer rezando. E encontrar-nos diante de Deus é encontrar com a grandeza, é a miséria que se encontra com a grandeza. Santificado seja o vosso nome. Grande atitude de fé, aumentar a fé e ver a grandeza do amor dele por mim, e ver a minha pequenez e o meu nada. Venha a nós o vosso reino. Essa grandeza de Deus poderia nos deixar esmagados. Deveríamos reagir como reagiram os santos do Antigo Testamento, que ficaram desesperados porque viram Deus. Estou morto, acabou, vou morrer, eu vi Deus. Ou deveríamos reagir como São Pedro, que diante de Jesus disse:
afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Nós deveríamos reagir assim, se não fosse a promessa. Ele prometeu o céu para nós. Ele veio a esse mundo para dizer a nós, miseráveis, pequenos, nada que somos, veio para dizer que nós somos chamados a participar da felicidade dele, a felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo, cheios de esperança. Esse é o segundo pedido. Nós dizemos: venha a nós o vosso reino. Nós queremos o céu. Mas quando foi a última vez que você pediu pela sua salvação? Quando foi a última vez que você pediu pela salvação das pessoas que você ama? Quando foi a última vez que você pediu pela salvação das pessoas que você ainda não ama o suficiente? Querer o bem do outro é querer que ele vá para o céu. De nada adianta querer que as pessoas tenham grandes coisas nessa terra. Do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Venha a nós o vosso reino. Nós devemos adorar, louvar e bendizer Deus, mesmo que não tivesse céu, é o primeiro pedido. Mas tem céu, porque Ele prometeu. O segundo pedido: venha a nós o vosso reino. Dai-nos corresponder aquilo que quereis, porque Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a sua salvação mais do que você quer a sua salvação. É você que não quer ser salvo. Você quer outra coisa. Você quer pagar a dívida, você quer curar da doença, você quer resolver tal problema de relacionamento, você quer ganhar um bom emprego, você quer carreira, você quer estabilidade econômica, você quer tanta coisa, mas você não quer o céu. E Jesus nos ensina a querer o céu. Venha a nós o vosso reino. Querer o único necessário. Querer a única coisa que não será tirada. Que esse céu que começou dentro de nós, através do estado de graça, cresça, 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 para que Deus reine em mim, para nós sermos os santos que Deus quer que nós sejamos. Mas para nós sermos esses santos, vem o terceiro pedido: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é o amor. Conformar o meu coração, a minha vontade, a vontade de Deus é querer amar, porque Deus é amor infinito. Deus é amor, nos diz São João, e nós precisamos ser amor de volta, amor que responde, fazer a vontade de Deus, em tudo nos conformarmos à vontade de Deus. Meus queridos, se há anos você luta por uma coisa e essa coisa parece impossível e as portas são cada vez mais fechadas, se você luta por um bem, uma coisa, uma situação da sua vida, e Deus parece que não quer dar a você o que você tem pedido, você já parou para refletir que seria loucura querer o que Deus não quer? Nós precisamos querer o que Deus quer. Nós precisamos desejar o que Deus deseja, porque o que Deus quer e o que Deus deseja é o que de melhor nós poderíamos desejar. É o que de melhor nós poderíamos querer. Então peça a Deus de em tudo e por tudo fazer a vontade dEle. Se conformar à vontade dEle e amá-lo verdadeiramente.
Os santos foram santos porque fizeram a vontade de Deus, porque realizaram a vontade de Deus, porque enxergaram a bondosa vontade de Deus. E aqui estão os 3 pedidos mais importantes. Pela fé nós adoramos, pela esperança desejamos o reino, pela caridade nos conformamos à vontade de Deus. Fé, esperança e caridade. Mas essas 3 grandiosas virtudes precisam do auxílio de outras virtudes anexas. As virtudes humanas, as virtudes infusas. E é por isso que nós dizemos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão de cada dia são as graças necessárias para nós realizarmos a vontade de Deus. É o combustível. Como é que você vai fazer a vontade de Deus se você não tem um alimento espiritual que realmente leva você para frente? O pão nosso de cada dia é pedir a Deus a graça de nós termos sempre a palavra de Deus pregada para nós. Quando nós estivermos surdos, que Deus envie um mensageiro, um anjo, para nos dizer a sua vontade. A palavra de Deus pregada. O pão nosso de cada dia não é só o pão da palavra, é o pão da Eucaristia. Que não nos falte a Eucaristia, não nos faltem santos e verdadeiros sacerdotes, vocações sacerdotais generosas, que nos deem o pão, sem o qual nós morreríamos à míngua, morreríamos de fome. O pão de cada dia. Nós podemos também pedir o pão material, mas Santo Tomás de Aquino nos recorda que nós temos o direito de pedir a Deus os bens materiais na medida em que esses bens materiais sejam necessários para a nossa salvação. Você está doente? Peça a cura, vírgula, desde que isso seja importante para a minha salvação. Você está com fome, está sem emprego? Peça, vírgula, desde que isso seja importante para a minha salvação e a salvação da minha família. Tudo tendo em vista a salvação. E aí vem os 3 pedidos negativos do Pai Nosso. Os 3 últimos pedidos são pedidos de quem sabe que está em guerra nesse mundo. Ou seja, sim, Deus é glorioso, santificado seja o vosso nome. Ele quer nos levar para o céu, venha a nós o vosso reino. Para isso, Ele derrama em nossos corações a caridade, seja feita a vossa vontade. Nos ajuda com o pão cotidiano, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas existe uma legião de espíritos maus que não querem que nós cheguemos lá. E a primeira coisa da qual nós precisamos nos livrar para chegar no céu é o nosso pecado. Você precisa se confessar. Se você não é batizado, você precisa ser batizado. Se você já é batizado e está no pecado, você precisa se confessar. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão dos pecados. Que não nos falte o perdão dos pecados, que não nos faltem sacerdotes que ouçam confissão e que nos perdoem os pecados. Que não nos falte o arrependimento, que não nos falte a vontade de mudar de vida, que não nos falte também a vontade de que os nossos irmãos e irmãs que nos ofenderam sejam salvos. Assim como Deus teve paciência comigo e me perdoou, eu seja paciente com os outros e perdoe também. Uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos fazer em honra de Deus amoroso que nos perdoa é perdoar uma injustiça que tenha sido cometida contra nós.
O segundo pedido negativo é ter força no combate da tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, Jesus não nos prometeu que não haveria luta. Ele quer nos ver lutar. Na sua bondade providentíssima, Deus, na sua bondade infinita, permite que nós lutemos. Nós somos tentados pelos demônios, pelo mundo e pela carne, os inimigos de nossa alma. Peçamos a força de Deus para lutar contra esses três inimigos. E as tentações mais fortes, mais tremendas, são aquelas que vêm de nós mesmos. Não nos deixeis cair, porque nós, Senhor, já somos inclinados para a queda. Nós temos dentro de nós uma inclinação para a queda. O demônio só precisa dar um soprinho assim, ó, e a gente já cai, porque já estava torto, já estava mal inclinado. É a tendência da nossa carne torta. Peçamos a Deus que endireite tudo isso, para não cairmos em tentação. Terceiro pedido negativo, sétimo e último pedido do Pai Nosso: livrai-nos do mal. E o mal aqui é Satanás e todos os males interiores e exteriores que possam nos afastar de Deus. O verdadeiro mal é tudo aquilo que possa nos afastar de Deus. Livrai-nos do mal. Dai-nos a vitória do vosso Filho Jesus sobre o mal. Que o inimigo não triunfe, mas seja o leão de Judá, nosso Senhor Jesus Cristo, que irá triunfar. Seja o triunfo do Imaculado Coração de Maria, seja o triunfo dos nossos anjos vitoriosos, que um dia, cheios de alegria, levarão as nossas almas para o céu. Esses são os 7 pedidos do Pai Nosso. Façamos meditações a respeito desse grande mistério do Pai Nosso, nesse ano de São José, sabendo que para receber a indulgência plenária é meia hora de meditação sobre o Pai Nosso, depois a oração pelo Santo Padre, o Papa, comunhão e confissão. Aproveitemos e peçamos ao nosso Pai, São José, que nos ajude a sermos filhos verdadeiros de Deus.